Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores afirmam que controladora geral do município caiu em contradição durante depoimento à comissão que analisa processo de impeachment contra o prefeito do Rio. Ela diz que, por conta da necessidade de celeridade, ela não ia analisar, e hoje ela disse que analisou. Advogado ouvido na CPI dos camarotes complica a situação do chefe de gabinete do prefeito Marcelo Crivella. E as secretarias municipais de conservação e de transportes prestam contas na Câmara do Rio e apresentam metas para 2020. Eles foram bem até sinceros em dizer que a nossa perspectiva é difícil. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição com informações do depoimento da Controladora Geral do município na comissão da Câmara do Rio que analisa o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Márcia Andréa dos Santos tinha sido convocada pela defesa de Crivella, mas não compareceu à reunião. Nessa terça-feira, ela foi ouvida pela comissão por mais de 2 horas. Segundo os vereadores, houve contradições no depoimento de Márcia. A comissão processante ganhou mais 15 dias para concluir a fase das oitivas de testemunhas e informantes. Márcia Andréa dos Santos foi ouvida como informante por ocupar um cargo comissionado na Controladoria Geral do município. Ela foi questionada pela comissão que apura a infração político-administrativa do prefeito Marcelo Crivella sobre o contrato de publicidade no mobiliário urbano. Márcia explicou que deu parecer favorável em relação à prorrogação do contrato por entender que ela traria reequilíbrio financeiro para a prefeitura. Citou a crise econômica que a administração pública enfrentava e que a decisão significava mais arrecadação. Apesar da defesa de Crivella alegar ilegalidade, o presidente da comissão, William Coelho, abriu o microfone para outros vereadores fazerem perguntas. Rosa Fernandes disse que Márcia estava se contradizendo, pois em seu parecer escreveu que não teve tempo hábil para analisar o contrato. Ela disse que analisou os itens que definiam o desequilíbrio financeiro. Babá questionou por que a procuradora não seguiu a recomendação da subprocuradora de não prorrogar o contrato e fazer nova licitação. Márcia respondeu que seguiu o parecer do procurador-geral. Átila Nunes perguntou se Márcia não levou em conta a inadimplência das empresas. Ela respondeu que não. No despacho dela, ela diz que, por conta da necessidade de celeridade, ela não ia analisar, e hoje ela disse que analisou, né? Então, de fato, é uma contradição. Não teria nenhum problema em ter mantido o que está no despacho oficial de que a celeridade exigiu que ela confiasse nos números que já estavam no processo. Haja vista a necessidade ali, como eu disse, a questão da pressão, o que poderia ser uma suposta ilegalidade é o motivo da celeridade, se é para beneficiar um privado ou se é o interesse público. Os depoimentos, as respostas foram muito evasivas, né? A gente não ficou muito conflitante, né? Sobretudo no caso da senhora Márcia Andréa, né? Quando ela relata que não teve tempo hábil, né, para analisar e dar o seu parecer, e logo depois ela dá o parecer, né, e fala-se em reequilíbrio econômico, fala-se em interesse público por conta
do pagamento do 13º dos funcionários. A gente fez o questionamento se, uma vez que o contrato só vencia em dezembro de 2018, por que essa pressa, né? Se você tinha um tempo para analisar, um tempo para analisar esse parecer. A gente fez um questionamento também se a empresa, foi só a empresa que fez esse estudo e a prefeitura não fez nenhuma contraposição, né? Nenhum estudo dela própria para argumentar, né? Para não aceitar aquilo como a verdade absoluta da empresa e fazer essa prorrogação ou extensão, seja lá o que for o termo que eles estejam utilizando. Então a gente ainda não está convencido, a gente precisa ouvir mais, chamar mais pessoas aqui que tiveram pareceres, que deram seus pareceres, para que a gente possa emitir nosso juízo de valor, para que a gente possa fazer o nosso relatório final. Em seguida, o coordenador da dívida ativa, Clóvis Albuquerque Moreira Neto, foi ouvido também como informante. Ele disse que apenas uma das empresas envolvidas no contrato de publicidade tem dívida de baixo valor, referente a multas administrativas. O coordenador técnico de auditoria e desenvolvimento do Tribunal de Contas do município, Roberto Shapiro, foi o último a responder às perguntas dos vereadores. Ele explicou que sua função é examinar as contas do governo e não tinha maiores informações sobre o contrato em questão. A comissão processante ganhou mais 15 dias para encerrar esta etapa dos trabalhos. Os vereadores alegaram que precisam de mais tempo para ouvir as testemunhas e garantir a apuração dos fatos. Na próxima quinta-feira, haverá novos depoimentos de pessoas convocadas pela comissão. Eu acredito que ainda tem um caminho a percorrer, né? É importante a gente deixar registrado que a gente está avaliando uma denúncia contra o prefeito de que ele teria feito a renovação de um contrato de concessão, né, sem previsão legal. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender em qual momento essa renovação atendeu o interesse público ou não, né? E existem ainda algumas questões que precisam ser esclarecidas. Eu acho que, falando aqui, né, como presidente da comissão, e que no final também vou julgar, né, no plenário essa questão, a gente precisa entender se houve ou não um prejuízo para o erário público, para a administração pública. Eu acho que esse é o ponto que precisa ser esclarecido e por isso que eu digo, ainda tem um caminho grande a percorrer, porque essas informações ainda não ficaram claras dentro desse processo. E a CPI que investiga o leilão de 2 camarotes na Prefeitura do Sambódromo ouviu o advogado Vitor Travancas. O depoimento dele aumentou as suspeitas sobre uma participação irregular no processo de licitação de Isaías Zavarizi, chefe de gabinete do prefeito Marcelo Crivella. Isaías deverá ser ouvido pela CPI no final deste mês. Vitor Travancas, coordenador de captação de recursos da Subsecretaria de Promoção de Eventos da Casa Civil, disse que esteve presente no camarote 9A. Ele alega que foi buscar o vice-governador Cláudio Castro e que não permaneceu no estabelecimento. Ele confirmou que Isaías Zavarizi, chefe de gabinete do prefeito, estava presente no local. Na verdade, não poderia, volto a afirmar, nenhum servidor público está naquele camarote, ou qualquer outro camarote que a prefeitura tenha vendido. Eu falei, prefeito, olha, eu acabei de encontrar o Isaías aqui. Ele falou, não é possível. Não é possível que ele esteja aí. Por que o senhor relatou ao então secretário da Casa Civil, Paulo Messina, que o assessor-chefe do gabinete do prefeito estava no camarote leiloado? O senhor achou estranho a presença dele no camarote? Eu acho que o secretário tinha que tomar providências, porque o secretário é que fez o leilão do camarote. A fala de Vitor confirma o depoimento de Alexandre Gonçalves de Souza, presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. Em depoimento à CPI, Alexandre divulgou uma troca de conversas com Isaías Zavarizi. Em dado momento, Isaías solicita um modelo de licitação do camarote. Em outro, ele escreve que um rapaz vai participar da licitação. Alexandre responde que ninguém ainda tinha aparecido. No entanto, Vitor deixou claro que, para ele, o prefeito Marcelo Crivella desconhece qualquer tipo de irregularidade que possa ter ocorrido. Se o prefeito não vai ao carnaval, eu acho que está claro que ele não quer
que assessores que não estejam lá trabalhando estejam lá. Com que embasamento o senhor afirma, com conhecimento de causa, que o doutor Isaías participou diretamente do leilão do camarote? Eu falei que eu informei ao prefeito que não tinha conhecimento que o Isaías estava lá. O prefeito não coaduna com esse tipo de comportamento. A ordem do prefeito era muito clara para quem entende o que ele fala, de que não se podia estar na avenida representando ele ou sendo próximo a ele. Mais importante de todo esse processo é avaliar a presença do senhor Isaías com todo o relato apresentado na audiência anterior, onde ele fala diretamente com as empresas interessadas e com o responsável pelos leilões. Essa ligação, esse vínculo é que nos causa estranheza e é exatamente um dos pontos que nós vamos, então, nos debruçar para levantarmos até onde vai essa proximidade. A CPI apura o leilão de 2 camarotes, mas durante o depoimento, os vereadores ficaram com a seguinte dúvida: quantos espaços como esses a Prefeitura possui na Sapucaí? Podem ocorrer desdobramentos com relação a essa suspeita levantada no depoimento de hoje, que haveria outros camarotes, além da Prefeitura, além daqueles que foram leiloados e que, inclusive, não seriam de conhecimento do próprio prefeito. Então, eu até digo, se nem o prefeito tem conhecimento desses outros camarotes, imagina o cidadão carioca. A partir do levantamento, a partir da solicitação de informações dos espaços existentes e ocupados pela Prefeitura, pode nos despertar para uma outra questão que não estava sendo discutida. A CPI foi criada para investigar o leilão de 2 camarotes da Prefeitura na Sapucaí. Um deles é o setor 9A, um dos principais da avenida. O lance mínimo era de R$500 mil, mas ele rendeu apenas R$125 mil aos cofres públicos. Esse mesmo espaço rendeu R$300 mil em 2018. A Prefeitura também negociou o paddock por R$ 22.500. Esse valor é o equivalente à venda de 18 ingressos do espaço. Eu acho que esse camarote vale pelo menos R$1 milhão. Pelo menos isso. Ele é o principal camarote da avenida. Só que para que tivessem interessados, deveria ter uma divulgação que tem custo também, em televisão, rádio, para que bancos, grandes empresas pudessem se interessar. O próximo encontro da CPI está marcado para o dia 28 de maio. Os parlamentares vão ouvir as empresas que não se apresentaram na última sessão. Entendemos que agora não haverá mais justificativa para que elas não compareçam. E é fundamental para que nós possamos realmente fazer os questionamentos quem esteve de fato envolvido nesse processo de leilão. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio inicia audiências públicas para discutir o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A Prefeitura do Rio voltou a determinar a liberação do pedágio da linha amarela. Cancelas abertas para os motoristas. É a terceira vez que a Prefeitura suspende a cobrança do pedágio no sentido Fundão. Nas 2 vezes anteriores, a Justiça derrubou a suspensão e a concessionária retomou a cobrança. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, a liberação do pedágio tem como objetivo restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Hoje a Prefeitura determinou a abertura da linha amarela no trecho Barra Fundão. Depois de quase um ano de um processo administrativo e uma sindicância em que foram ouvidos a linha amarela, a OAS, os fiscais da obra, ficou comprovado de que houve um sobrepreço para mais de 220 milhões de reais e que causaram um aumento excessivo do preço do pedágio e também uma extensão no prazo da concessão. Aliás, ficou comprovado também obras que foram cobradas, mas não foram realizadas. Por isso, o pedágio vai ficar aberto durante 19 meses.
A audiência pública discute situação de profissionais da saúde contratados por organizações sociais. Estudantes de escolas públicas do município visitam o Palácio Pedro Ernesto em mais uma edição do projeto Carioquinha. Projeto de lei cria central de atendimento telefônico do aplicativo Táxi Rio. Proposta cria um novo bairro na cidade, o Jabur, na Zona Oeste. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminalista, James Walker Neves Correia Júnior. A Câmara do Rio deu início, nesta terça-feira, às discussões sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Durante a audiência pública, as secretarias de Conservação e de Transportes fizeram uma prestação de contas e apresentaram as metas e prioridades das duas pastas para o ano que vem. Com um orçamento de 66 milhões de reais para a realização de ações para a conservação da cidade, o secretário Roberto Nascimento lamentou a redução no orçamento. A prioridade da pasta tem sido a realização de serviços essenciais, como, por exemplo, ações de tapa-buraco, limpeza dos bueiros e a conservação das calçadas. Muito difícil e tensa toda essa situação da Prefeitura. Não obstante o presente cenário, a Seconserva reafirma sua tarefa de conservar e manter a cidade e para tal distribui as competências pertinentes entre seus órgãos técnicos e as empresas então vinculadas. Em sua apresentação, o presidente da Fundação Parques e Jardins disse que as ações da Fundação dependem do repasse de verbas e que sem isso é impossível fazer uma previsão para o próximo ano. A diretora-presidente da Rio Luz, Cláudia Monteiro Silva, disse que a prioridade é a modernização de 100% da iluminação da cidade. A vereadora Tereza Berger disse que dos 300 milhões de reais previstos para o combate à prevenção de enchentes, só foram gastos até agora 20 milhões. Já o parlamentar Rogério Rocal lamentou que a prefeitura não tenha conseguido avançar e resolver problemas essenciais para os moradores da cidade. O vereador Raimon disse não ser possível discutir as metas para o próximo ano. A presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes, criticou a ineficiência da prefeitura para cumprir serviços básicos de conservação. Moradores de vários bairros da cidade relataram os problemas enfrentados por falta de conservação. Tem ruas com mais de 12 buracos. Quem é que entra e sai numa rua dessa? Tem ruas que morador não consegue tirar carro da garagem. É uma vergonha, é um descaso. E em seguida foi a vez da Secretaria Municipal de Transportes fazer sua prestação de contas e apresentar as ações da pasta para 2020. O Transbrasil, essa é a prioridade, ela está em andamento até o final do ano. Nós pretendemos, a obra deve terminar e o ano que vem já deve estar operando o BRT Transbrasil. Essa é a nossa prioridade hoje. A gente tem muito que fazer na área de planejamento e na parte de monitoramento da tecnologia. A gente poderia investir mais em tecnologia para monitorar e controlar o transporte na cidade. O presidente da Sete Rios, Joaquim Diniz, disse que desde 2008 o órgão vem apresentando crescimento em suas ações e falou das propostas que serão implantadas e outras mantidas em 2020. Já o parlamentar professor Célio Luparelli disse que o bairro da Praça Seca sofre com a racionalização das linhas de ônibus que ocorreram na região desde a implantação dos BRTs. Para o vice-presidente da comissão, vereador Rafael Aloysio Freitas, a previsão para o próximo ano é desanimadora. Conservação e transporte são dois temas dos mais sensíveis para a população e que qualquer ação ou omissão impactam diretamente no dia a dia das pessoas. E hoje aqui eles tentaram apresentar metas e diretrizes para que em 2020 esses planos sejam executados. Mas já digo que com muita preocupação, a gente está vendo que em 2019, o que foi planejado ano passado não está em execução, a cidade está cheia de problemas e eles foram bem até sinceros em dizer que a nossa perspectiva é difícil. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.